Olá, estamos iniciando a nossa aula número 79 e ainda no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Bem, nessa aula vamos ler a epístola de Paulo, que ele fala sobre a necessidade da caridade, em uma epístola 1 aos Coríntios 13, em que ele diz que entre a esperança e a fé e a caridade é que supera tudo. Então vamos dar uma ideia para vocês do que ele propôs e que nós queremos propor, porque essa aula vai ter um caráter lúdico para vocês, também de exercício. Nós vamos fazer um checklist de tudo que Paulo falou, e vocês em casa depois vocês apontam realmente se estão fazendo, não estão fazendo, estão exercitando a caridade ou não estão. Porque as palavras de Paulo são tão bonitas e tão poéticas que elas levam a caridade assim no sentido utópico, uma coisa sublime, né? Fica lá em cima, mas aqui embaixo, como é que nós vamos movimentar? Nós já estudamos diversos aspectos, nós não vamos repetir, mas vamos ver como Paulo fez essa construção literária desse texto sobre a caridade. Ele foi, assim, muito interessante, porque ele fez um texto com 3 personagens, que eu identifico aqui. O primeiro personagem eu vou chamar a noiva, que é a caridade, que é a virtude principal, a noiva. É a atriz principal. O ator coadjuvante, que vai casar com a noiva, é Paulo. E que ele quer ter a caridade, E as outras virtudes ou imperfeições, qualidades positivas, negativas, que são comparadas no texto com a caridade, são os demais atores. Então, nessa movimentação, nós temos a caridade como atriz principal, Paulo como ator coadjuvante, caridade é a noiva, Paulo é o noivo, e os demais atores são os coadjuvantes, que são as virtudes e as imperfeições. Bem, essa narrativa realmente é um caráter poético, muito doce e muito suave, por isso que ela empolga a gente, e muitas pessoas já fizeram até música sobre essa epístola, essa passagem. Vamos ler, então, Epístola aos Coríntios 13, capítulo 13, primeira epístola, versículos 1 a 7 e 13. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível até transportar montanhas, se eu tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é eterna, é beneficente, é a noiva. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Os outros são os coadjuvantes. A inveja, temer, precipitar, não se enche de orgulho, o outro coadjuvante. Não é desdenhosa, o outro. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria nem se irrita com nada. Não faz mais suposições. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a principal é a caridade.
Esse, portanto, texto de Paulo Apóstolo sobre a caridade. Muito bonito. A caridade é a noiva, ela tinha uns concorrentes de má qualificação, uma inveja, uma irritação, etc. Tinha um noivo, que é o Paulo, que se eu não tiver caridade, nada sou. Não é? Como ele termina o ponto, né? Então, vamos aqui dar a interpretação ao vocabulário que Paulo falou, e eu peço a vocês para depois, lá em casa, vocês fizerem a sua autoavaliação. Vamos lá. Primeira passagem. Todas as línguas. Não é? Ele fala aí. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens. Todas as línguas, em espiritismo, é uma mediunidade mecânica, quer dizer, automática. A gente chama isso xenoglossia. Xenos, estranho, estrangeiro. Glossen, línguas. É o falar línguas estrangeiras. Tem muitos médiuns que falam automaticamente em línguas estrangeiras. Falar-se a língua dos anjos. Aí é uma mediunidade intuitiva ou mesmo automática. É a comunicação dos espíritos superiores. Estou dizendo, né? Que eu tivesse a xenoglossia, que eu tivesse a mediunidade de me comunicar com os espíritos superiores. Aí é o discurso espírita. Seria um bronze que soa. Bronze que soa é um som único. É monofonia. Não diz nada. Um símbolo que retine. Símbolos são duas meia-esferas que eram jogadas umas sobre as outras, como eu jogo a minha mão, para fazer um barulho. Também é um som único. Monofonia, nada diz. E tivesse o dom da profecia. Olha a profecia. A profecia em espiritismo é a premonição. É uma mediunidade, pode ser mecânica ou pode ser intuitiva. Em regra geral, as profecias são de ordem metafórica, quer dizer, fazem as profecias, mas através de símbolos, quer dizer. Ele alude essa característica mediúnica. E penetrasse em todos os mistérios. Bom, penetrar em todos os mistérios é impossível. Nos diz aqui a pergunta 17 do Livro dos Espíritos. Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Pergunta 17. Ninguém pode penetrar todos os mistérios. É uma figuração. Tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Também ter ciência de todas as coisas, não é possível. Deus não permite. Toda a fé é possível. Aquela fé assim, aquela fé do tamanho do grão de mostarda que movimenta a montanha daqui para acolá, que está em Mateus 17, Jesus diz. Tudo bem. E distribuindo meus bens para alimentar. Tivesse distribuído meus bens para alimentar. Isso aí o que é? Distribuir meus bens para alimentar, eu tivesse renunciado, eu tivesse abnegado os meus bens, tivesse colocado, distribuído, e entregado meu corpo para ser queimado, quer dizer, aí o meu corpo em sacrifício, em holocausto, como os antigos faziam. Mas a caridade é paciente, é uma virtude. Então, paciência o que é? Temperança, saber esperar. Ela é eterna, ela é doce, ela é meiga e sensível. Ela é beneficente, claro, ela apoia a assistência física e material. Ela tem um caráter assistencialista também. Não é invejosa. Ora, o que é invejosa? O que é inveja? É cobiçar os bens do próximo e de uma certa forma, tudo que pertence ao próximo. Ou são expressão de outras coisas do próximo, como a beleza, a fama, o poder, né? É cobiça. Não é temerária, ou seja, não tem medo, não se acovarda. Não é precipitada, não é impaciente, é impaciente. Não é precipitada, não é impaciente nem impulsiva. Não se enche de orgulho.
Olha, não ostenta, nem noticia seus benefícios para fim de reconhecimento e gratidão. Não é desdenhosa, não menospreza, não tem preconceito. Não procura seus próprios interesses, não é egoísta. Não se vangloria, não ostenta como grandes realizações, não ostenta, divulga como ter realizado grandes realizações e benefícios. Nem se irrita, não altera o humor frente a uma frustração ou a impossibilidade de realizar um desejo. Não faz más suposições, não é malevolente nem preconceituosa. Não se alegra com a justiça, não deseja o mal do próximo, não é? Mas sim com a verdade, é justa. Tudo suporta, é corajosa, valente, resiliente. Tudo crê, está sempre trabalhando na boa fé. Tudo espera, é paciente, é otimista. Tudo sofre, se expõe sempre para alcançar o bem. E agora, entre a fé e a esperança e a caridade, aí vamos ver fé em Tiago 11,14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém dissesse que tem fé, mas não tivesse obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Quer dizer, o que vale a fé sem obras? Nada. Então a fé sem obras não vale nada. E a esperança? Romanos 8, versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardaremos, não aconteceremos. Então, nesse sentido, nós chegamos ao epílogo que Paulo quis dizer. Agora, entre essas três virtudes, a fé sem obra, não vale nada. Vai viver a vida no mosteiro fechado e vai morrer no mosteiro fechado sem ter levantado um dedo por alguém. Só rezando. A esperança, vamos esperar, sinal de otimismo e positividade. E a caridade? A caridade é a virtude de todas as virtudes que nós vemos aqui. Então, nessa passagem de Coríntios 13, eu fiz essa relação aqui para vocês, dizendo que não é desdenhosa, não menospreza. Vocês vão só clicar, que eu fiz aqui, deu 30 itens, né? Todas as línguas, xenoglossia não é com você, língua dos anjos também não é com vocês, bronze que soa não é com vocês, símbolo que retine não é com vocês, dom da profecia não é com vocês. Penetrasse todos os mistérios, não é com vocês. Tivesse perfeita ciência de todas as coisas, não é com vocês. Toda a fé possível, é a primeira coisa. Vocês têm fé? Clicam aqui. Distribuindo meus bens para alimentar. Vocês são desprendidos? São abnegados? Entregado meu corpo para ser queimado. Não é com vocês que nós não fazemos sacrifícios desse tipo. É paciente? Vocês têm temperança? Sabe esperar? Pum, clica, tica. É terna, doce, meiga, sensível, vocês são clica. É beneficente, estão numa atividade objetiva, regular de beneficência, clica. Não é invejosa, vocês não têm inveja, clica. Não é temerária, não tem medo? Não tem medo do coronavírus, não tem medo de nada, tem fé, não se acovardam, clicam aqui. Não é precipitada, não ficam andando para baixo para cima, querendo que as coisas aconteçam antes do tempo delas, então clicam aqui. Não se enche de orgulho, faz a sua caridade, mas não divulga, muito bem. Não é desdenhosa, não menosprezam ninguém, não tem preconceito, clicam. Não procuram seus próprios interesses, não são egoístas, clicam. Não se vangloriam, não ostentam as suas realizações, não se dizem melhores que os outros, pum, clicam. Não se irritam, não alteram o humor quando tem frustração ou não realizam um desejo, clicam. Não fazem mais suposições, ou seja, não são malevolentes nem preconceituosos, clicam. Não se alegram com a injustiça, quer dizer, não desejam mal, clica. Mas sim com a verdade, são justos, clicam. Tudo suportam, aguentam, tem resiliente, clica. Tudo creem, têm boa fé sempre, pensam sempre no melhor, sempre, confiam sempre, no sentido de
acreditar, tudo sofre, quer dizer, renunciam, se resignam, enfim, tem a sua fé e tem a sua esperança, clicam. Então, esse aí é o meu teste de hoje. Parábola da caridade, a necessidade de caridade diante de São Paulo. Depois, se vocês clicarem, vocês mesmos pensam com vocês e digam desses 30 itens quantos vocês positivaram. E eu espero que isso seja um recurso didático para vocês se autoavaliarem com toda honestidade. Obrigado pela atenção. Muitas flores. Entre a fé, a esperança e a caridade, obviamente, a caridade nós vimos que é a virtude de todas as virtudes.